Você já parou para pensar que o RH pode ser mais estratégico do que nunca e que os dados são chave para isso? Eu sou o Richardson Santos e esse é o Papo com RH. Vem comigo! Hoje a gente vai falar sobre uma estratégia de dados aplicados a recursos humanos, o que é conhecido como People Analytics. A gente vai ver um exemplo de aplicação do People Analytics com um caso muito simples, mas que mostra que você, com as habilidades que você tem hoje, consegue aplicar essa inteligência de dados em casos reais, em casos práticos, que tenho certeza que vão ser úteis no seu dia a dia como profissional de recursos humanos. Vamos lá? Então você pode estar se perguntando, mas o que é o People Analytics? Eu te conto, o People Analytics é a estratégia, é o uso de dados dentro do entorno de recursos humanos. A gente tem o Data Analytics, que é a aplicação de dados em várias variáveis de negócio, e o que ficou conhecido como People Analytics é quando a gente usa essas mesmas técnicas estatísticas, matemáticas de aplicação de dados no mundo dos recursos humanos. Se você parar para pensar, a gente como profissional de recursos humanos manuseia uma série enorme de dados, desde a seleção, o recrutamento de seleção, a análise de candidatos, o tempo de preencher uma vaga, mas também a quantidade de candidatos por vaga, o perfil dos candidatos, a idade média dos candidatos. A gente tem muitos dados, né? E quando a gente fala quando esses candidatos se transformam em colaboradores, a gente vai ter ainda mais dados, né? Por exemplo, quantos colaboradores a gente tem por líder, quantos colaboradores passam mais ou menos o tempo médio deles na empresa, quantos colaboradores têm o melhor desempenho. Existem vários dados que a gente consegue explotar, né? E eu estou falando aqui, estou trazendo alguns indicadores, alguns KPIs. Mais na frente a gente vai falar sobre KPIs também. Mas o que eu quero trazer hoje é como a gente consegue usar uma inteligência de dados que permite a previsão de algumas coisas, né? A antecipação. Como que a gente consegue antever, por exemplo, qual é o profissional, qual é o colaborador da empresa que vai pedir demissão? Como que a gente consegue antecipar esse turnover? Como que a gente consegue antecipar qual é o colaborador que deveria ser promovido em breve, né? Dentro de uma lista de promoção, qual deveria ser o colaborador priorizado e por quê? O People Analytics consegue dar para a gente ferramentas, técnicas, chaves que a gente consegue usar para decifrar tudo isso e tornar o nosso dia a dia muito mais prático e muito mais justo, muito mais equitativo para a empresa. Com o People Analytics, a gente como profissional de recursos humanos já pode deixar de lado o achismo. Já não existe mais eu acho que o meu feeling a gente consegue ter uma discussão muito mais centrada em dados, muito mais centrada em, olha, eu tenho esse informe aqui, esse reporte, e nesse reporte ele fala que esse colaborador aqui, ele teve um melhor desempenho com base nisso, a gente tem a avaliação do líder dele que fala tudo isso, a gente consegue cruzar isso com outros dados, então você consegue dar muito mais fluidez para várias decisões no mundo dos recursos humanos. E se você pensa que precisa ser um cientista de dados para implementar técnicas de People Analytics na sua área de recursos humanos, você está equivocado. Não é necessário ser um cientista de dados. Você pode começar simples, você pode começar com técnicas estatísticas que são muito fáceis de serem implementadas. E pouco a pouco ir aprofundando mais, né? Mergulhando mais nesse mundo e trazendo algumas técnicas que podem ser um pouco mais complicadas, um pouco mais complexas, mas que pouco a pouco você vai vendo o valor de aplicar o People Analytics nesses distintos processos de recursos humanos. Então começa pequeno, começa simples, começa com fácil, com básico, e aí você consegue ter espaço para ir crescendo pouco a pouco. E para te ajudar a entender as habilidades que envolvem o mundo do People Analytics, eu vou citar aqui 3 do que para mim são as principais habilidades, mas com certeza existem outras tantas. Então se você conhece o mundo do People Analytics, se você trabalha com isso e tem alguma habilidade que eu não citei aqui, de repente comenta aqui nos comentários e a gente vai gerando um debate sobre quais são essas habilidades essenciais no mundo do People Analytics, beleza? Então vamos começar? A primeira habilidade é a estatística básica. Você não precisa ser um matemático,
mas precisa ter em conta diferenças como, por exemplo, média, mediana, desvio padrão, correlação. Cada coisa dessa tem um significado muito interessante e que faz sentido quando você quer mergulhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na sua análise de recursos humanos. Então, depois, mais no futuro, a gente vai trazer alguns casos usando cada uma dessas 4 variáveis. Hoje não é o objetivo, hoje eu só quero que você entenda que a estatística básica é uma ferramenta, é uma habilidade importante para você começar a sua jornada do People Analytics. A segunda habilidade é a visualização de dados. Então, como você consegue trabalhar, construir essas bases de dados, pensar na história que essas bases de dados podem contar, certo? A gente vai falar aqui de storytelling também. E aí você precisa mostrar, né? Fazer com que esses dados sejam visíveis, sejam visuais. E para isso existem várias ferramentas do mundo da visualização de dados. Uma das mais comuns é o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft que te permite colocar aí vários gráficos, fazer com que eles sejam dinâmicos, aplicar filtros dinâmicos nesses gráficos de maneira que eles dancem um pouco, né, conforme a música, e te permitam ter sempre a visualização última do que você está fazendo. Mas existem outras ferramentas também a parte do Power BI que podem ser de repente mais interessantes ou que podem fazer mais sentido no contexto da sua empresa. E a terceira habilidade é o pensamento analítico, o pensamento crítico, que a gente chama em inglês de critical thinking. Essa habilidade ela é essencial para várias coisas, né? No People Analytics ela também entra. Quando a gente fala do mundo de dados, a gente fala sobre responder perguntas com dados. Então, saber formular essas perguntas, saber fazer essas perguntas, entender exatamente qual é o valor que o dado vai te aportar para responder esse gap, né? Para responder essa necessidade que a sua empresa ou o seu negócio tem. Então, o pensamento analítico é essa terceira capacidade que eu acho que é fundamental para a gente conseguir implementar uma estratégia sólida, básica, mas sólida de People Analytics na sua empresa de maneira muito fácil, muito prática. Então, agora que a gente já entende o que é o People Analytics, já entende a importância desse tema no mundo dos recursos humanos e já sabe mais ou menos quais são as habilidades principais para a implementação de uma estratégia de People Analytics, eu queria trazer também um exemplo prático de uma dessas perguntas que a gente pode fazer e a resposta com dados. Então a pergunta é: qual é o colaborador hoje na minha empresa que é mais factível ou que está mais preparado para ter uma promoção? Né? Então, se você pensa numa empresa que tem, não sei, 50 colaboradores e você teve um projeto novo, você conseguiu ter aí uma folga no seu orçamento de pessoal, você consegue promover uma pessoa mais. Quem seria essa pessoa que você consegue promover? Então, vamos usar os dados para responder essa pergunta? Aqui é importante entender quais são os pontos que você quer considerar, né? Os critérios que você quer considerar. Então, os dados eles vão variar muito em função do critério que você quiser colocar. Eu pensei aqui, só para fazer esse vídeo mais explicativo para vocês, em 3 critérios. Existe muito com os 3, né? 3 critérios que são a avaliação de desempenho dos últimos anos, né? Dos últimos 2 anos é que a gente vai considerar, mas insisto, você pode considerar dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, fica a seu critério. Eu vou usar a avaliação de desempenho dos últimos 2 anos. Eu vou usar o tempo de empresa, então eu quero colocar aqui em anos qual é o tempo de empresa que esses colaboradores têm. E eu vou usar o terceiro fator, que é horas de treinamento. Então, para mim é importante também saber quantas horas esses colaboradores dedicaram à sua formação, ao seu treinamento nesse último ano, certo? Então, eu tenho esses 3 fatores e eu vou analisar esses 3 fatores para vários colaboradores. Então, vamos citar aqui esse exemplo, né? A gente chegou no Carlos, na Mariana e na Fernanda. Vamos colocar nome aqui nesses colaboradores. O Carlos, ele tem uma média de desempenho nos últimos 2 anos, que é uma nota 8. Ele tem 3 anos de tempo de empresa e ele tem 50 horas de treinamento. A Mariana, 7 de desempenho, 5 de tempo na empresa e 30 de treinamento. E a Fernanda tem 9 de desempenho, 2 de tempo na empresa e 60 horas de treinamento no último ano. Então, como que esses fatores
eles dançam aí e eles se correlacionam para a gente entender qual é desses 3 colaboradores, qual é o que está mais pronto em base a esses critérios a receber uma promoção. Primeiro a gente precisa de alguma maneira ponderar esse score, né? A gente precisa dar um peso para algum desses fatores. Eu preferi dar um peso aqui de 0,5, que é o peso mais alto, para avaliação de desempenho. No meu critério, a avaliação de desempenho vai ser o que vai ter o maior peso. E aí eu coloco um 0,3 de tempo de empresa e um 0,2 de horas de treinamento. Né? Com isso eu consigo chegar em 1 significa 100%, seria o total dessa ponderação, certo? E aí a gente faz os cálculos e aqui vocês conseguem ver na tela que a Fernanda é a pessoa que teve o maior score, né? A maior pontuação. A Fernanda ficou com 7,7, o Carlos ficou em segundo lugar com 6,9 e a Mariana ficou em terceiro lugar com 6,4. Então, com base nesses critérios, que são os critérios que eu insisto, eu estou usando eles aqui como exemplo, tá? Você pode entender que na sua empresa o que faz sentido são outros critérios. A Fernanda seria a pessoa promovida na nossa empresa. E agora eu quero saber, vamos gerar o debate aqui nos comentários, como a sua empresa usa o People Analytics. Vocês já têm algum caso de uso? Vocês já estão usando, seja para promoção, seja para prever o turnover, seja para prever, não sei, algum outro tipo de benefício, de aumento salarial, de mérito, de algum outro tipo de programa de desempenho, de desenvolvimento? Conta aqui nos comentários, vamos discutir um pouco sobre quais são esses critérios que vocês usam, o que é importante ter em conta quando a gente realmente quer implementar uma estratégia de People Analytics na nossa empresa. Existe um perfil profissional específico para isso na sua organização? Será? Vamos comentar aqui, vamos gerar essa discussão. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre People Analytics, sobre o mundo dos dados nos recursos humanos, dá o like, curte aqui esse vídeo, fala para o YouTube que esse vídeo é útil, que te ajuda a crescer, que te ajuda a aprender mais sobre o mundo dos recursos humanos e compartilha ele também com a sua rede de amigos. Vamos criar uma comunidade aqui de profissionais de recursos humanos que quer crescer e que quer aprender juntos essas técnicas tão modernas ou tão atuais para fazer uma gestão de recursos humanos mais justa, mais atual, mais moderna, mais dinâmica e que quer implementar essas práticas que são tão atuais e tão dinâmicas dentro do mundo de recursos humanos. O People Analytics não é sobre substituir a intuição humana, ele é sobre empoderar os profissionais de recursos humanos com fatos e dados, para que a gente possa ir na mesa do nosso CEO, na mesa do nosso diretor-geral, na mesa do nosso presidente da nossa empresa e ter conversas muito mais potentes, muito mais profundas, basadas em dados. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e eu te vejo no nosso próximo papo. Um abraço, tchau, tchau!